Opa, Gustavo Ferreira do Coca-Tech na área. Fala aí, tudo bom? Ulisses versus Scrivener. Ambos são editores de texto, estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Agora o Ulisses está por assinatura, são $5 por mês. Antes você pagava $40, algo nessa faixa, que era o mesmo preço do Scrivener. Ambos são editores de texto. O Scrivener, ele tem aquele texto simples, que eu chamo, que é aquele que você faz no Word, que tem 1, 2 páginas, é um texto simples. E tem um texto mais elaborado, que é quase um texto de um livro, que aí entra no Scrivener. O foco do Scrivener é esse tipo de texto. Na verdade, o Scrivener ele é tão flexível que você pode fazer qualquer coisa com ele. Ele é uma suite de texto. Você não tem suite de Cloud Creative da Adobe? Então, o equivalente de texto seria o Scrivener. Porque você vai escrever um livro, tem muita informação num livro que não está no livro. O background dos personagens, as pesquisas que você faz, referências, você vai coletando tudo. Então fica num projetinho, é quase como se fosse um mini Evernote, o Scrivener. E eu uso o Scrivener exatamente assim. Todo o conteúdo do Coca-Tech, do Mestre do Mac, Mestre do iOS, dos hackianos, todos eles estão dentro do Scrivener. É um pacotão porque tem muita referência de uma coisa para outra. Peraí, isso aqui, vou pegar um pouquinho disso aqui que está no Hackeando a Vida, vou colocar dentro do Hackeando a Produtividade. Não, vou pegar isso aqui do Hackeando Backup, vou colocar no Hackeando Automação porque tem a ver. Agora, nesse exato momento, tem uma mini pautinha com os pontos que eu quero comentar. Está aqui na minha frente e está dentro do Scrivener. Esse é o uso que eu faço do Scrivener. O Ulisses, ele tem mais ou menos o mesmo punch. Eu acabo usando o Ulisses para textos curtos, para aquelas anotações rápidas, né? Tipo aquelas anotações de Apple Pencil, coisinhas rápidas. É mais longo do que uma mera entrada na lista de tarefas, eu coloco dentro. No Ulisses uma frase um pouco mais pronta, algo que eu queira trabalhar, é dentro do Ulisses que eu coloco. E uma coisa que me incomoda no Scrivener é que a sincronia dele é via Dropbox. Eu tenho que fechar ele no Mac, abrir ele no iOS, e aí quando eu abro no iOS tem 2, 3 minutinhos de sincronia. Isso me incomoda, eu queria uma coisa mais fluida. Eu saio terminei de escrever o que eu queria escrever no iOS, eu preciso sincronizar isso, então tem que sair do projeto, aí ele vai e sincroniza, tem mais 2, 3 minutinhos, acaba sendo burocrático. Você acaba deixando de usar, salvo... Tem coisas rápidas que você... Não vou abrir, poxa vida, eu não vou abrir o Scrivener. Vou colocar na lista de tarefas, depois eu faço isso, eu queria mais agilidade. E o Ulisses, ele tem uma vantagem, usando o iCloud, que ele faz a sincronia transparente, né? Vai fazer a sincronia em background, de tal maneira que eu vou abrir o Ulisses no iOS e já vai estar tudo sincronizado, só sair digitando. Aí o que eu fiz? Vou usar o Ulisses, vou tentar usar o Ulisses. Fiz isso na segunda-feira da semana passada. Entrei no Scrivener, peguei o projeto do Hackeando dos Mestres do Coca-Tech, exportei, gerei um arquivo RTFD, que leva as imagens também. Tem formatação e tem as imagens. Vai gerar uma pastinha no seu desktop, você arrasta essa pastinha para dentro do Ulisses e pronto. Tinha 40 MB de texto, não é muita coisa. Quer dizer, 40 MB de texto é muita coisa, né? São 40 milhões de caracteres, mas não é 40 megas, não é muita coisa. Quebrado em diversos arquivos. E eu deixei lá para sincronizar. E na própria segunda eu tive a certeza que eu não ia usar essa solução, porque não sincronizava. Embora 40 megas seja pouco, talvez pelo número grande de arquivos, iCloud sendo iCloud, não sincronizava. Só se terminou de sincronizar na quinta-feira. Eu já tinha colocado mais coisa dentro do Scrivener, eu abortei o projeto. Queria te contar que dá para você migrar de um para o outro. É fácil, é esse RTFD. Eu poderia no Ulisses usar o Dropbox como sincronia, mas aí eu vou perder algumas coisas, né? Os anexos dos documentos. Eu vou perder aquelas notas, as anotações que você fizer no arquivo, as palavras-chave, as imagens, tudo isso você vai perder, né? Não é sincronizado via Dropbox, é sincronizado só via iCloud. Mas ainda que esteja no Dropbox, você não consegue editar em grupo, né? Tem que ser uma edição individual. Você vai perder uma coisinha. O Ulisses, ele usa como título do arquivo, nome do arquivo, a primeira linha de conteúdo. O Scrivener você pode usar nesse modo também, se você não colocar nenhum nome
pro teu arquivo, ele vai pegar a primeira linha do conteúdo. Então, acaba batendo de 1 para 1. Mas eu uso o nome de arquivo. E esse nome de arquivo, ele não vai para dentro do Ulysses. Então, talvez você, no processo de migração, fique um pouco perdido. Mas é fácil de achar, no meu caso, né? A primeira linha acaba muitas das vezes batendo, ou pelo menos dando um forte indício de qual é o assunto, qual seria o nome do arquivo. Então, para mim, o processo de migração foi bem tranquilo. Eu até poderia colocar o Ulysses rodando no Dropbox, mas aí aqueles extras, né, as meta tags do arquivo, você perde. Não teria comentários, não teria palavras-chave, né? Enfim, no Dropbox, embora você possa compartilhar, o Ulysses não recomenda que você faça isso, né? Você não pode ter 2 pessoas editando o mesmo documento. Ele não vai funcionar. O Ulysses está presente no iOS e no Mac. Então, se você está numa plataforma Apple, ele vai te atender bem. Se você tiver no Windows, tiver uma ponta de Windows, não tem Ulysses para Windows. Até tem um Ulysses para Windows, mas não tem nada a ver com o Ulysses, né? É outra coisa. Já o Scrivener, ele tá presente no iOS, chegou tem coisa de 1 ano, 2 anos. O Scrivener, ele tem 10 anos de história. O Ulysses, ele é de 2013, né? Tem uns 5 aninhos de história. E o Scrivener tá em iOS, Mac e Windows. Uma outra coisa chatinha para mim do Ulysses é que ele te obriga a uma estrutura de primeiro você coloca os documentos e depois você coloca as pastas. Sabe aquela ordenação de Finder, assim? Que tem arquivo e pasta misturado? Você não consegue fazer isso no Ulysses. Ele é mais Windows Explorer do que Finder nesse aspecto. E para mim isso é importante porque eu tô escrevendo uma coisa ali e aí de repente eu vejo esses 3 arquivos que eu escrevi, eles estão afim, eles é a mesma coisa, vou juntar tudo numa coisa só. Você não consegue fazer isso, você não consegue criar uma pastinha unindo. Tudo bem que é uma questão de organização, você pode pegar aqueles 3 arquivos e transformar num único arquivo. Coloca lá subtítulos e acaba dando no mesmo. Só que eu gosto de ter uma estrutura hierárquica, de olhar a árvore de navegação e saber as coisas. Isso é uma outra coisa chata. Na árvore de navegação do Ulysses, você não tem os arquivos, você só tem as pastas. Então fica uma coisa meio confusa ali. Você tem 3 painéis no Ulysses. Você tem a árvore de navegação, que não tem os documentos. Aí você clica numa pasta, você vai ver daquela pasta os documentos e as demais pastas e o texto que você digita. No Scrivener, vou traçar aqui uma analogia. Em vez dos 3 painéis do Ulysses, você tem 2. Ele junta tanto as pastas e os documentos numa coisa só. Então fica mais linear, talvez, né? Fica mais fácil de visualizar. E outro painel onde você digita o texto. Enfim, ainda não foi... Eu gosto de vez ou outra ver como é que tá a ferramenta. Será que dá para usar? Essa é a segunda vez que eu tento usar o Ulysses. Nas 2 vezes tem essas coisinhas que eu falei, né? De pasta, documento, título o nome do arquivo na primeira linha. Mas acredito que eu consiga lidar com isso. No Scrivener você consegue colocar qualquer ícone como na referência, qualquer ícone para representar o arquivo, o documento. Já no Ulysses tem uma lista pré-definida, você não consegue adicionar um outro. Tem algumas diferencinhas, mas eu acredito que eu conseguiria sobreviver com isso. O que eu não consigo sobreviver é com coisas que não sincronizam. Primeira vez que eu tentei usar o Ulysses, eu não sou muito, digamos, um escritor. Eu sou mais programador, então saio de... Tem uma memória muscular, eu não penso no que eu vou fazer. Então peraí, tem que mandar esse comando aqui. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer e isso ativa a memória muscular da mão e a mão sai fazendo as coisas. Eu trabalho muito duplicando arquivos porque como modelinhos. E no caso do Ulysses eu dava lá para duplicar ele... Opa, peraí, não consegui duplicar isso não. Bacana que ele avisa que não conseguiu criar a cópia, porque aí você sabe que deu alguma coisa errada e repara. Pior seria se ele seguisse adiante e você tivesse algum problema depois. Bacana que ele avisa. Eu acredito que esse tipo de problema era mais uma coisa de sincronia ali com a iCloud, alguma coisa assim, né? Na primeira vez, né? Isso foi o que mais me incomodou na primeira vez que eu tentei usar o Ulysses. E agora, de novo, no iCloud ali atrapalhando a vida. Enfim, Apple sendo Apple, iCloud sendo iCloud, continuo usando o Scrivener. Te vejo amanhã no Cocatec. Tchau, tchau.